Olá, um abraço para você, boa noite, está no ar o PUC TV Esportes, onde você vai ficar muito bem informado do que está acontecendo no futebol goiano e também no futebol brasileiro. Hoje vamos falar muito do Goiás, que joga hoje contra o Corinthians em Belém, vamos falar do Atlético que ganhou do Bragantino, do Vila Nova que perdeu para o Vasco, tem gols da rodada, tem informações nacionais, tem a sua participação através do WhatsApp e SMS e ainda um show de comentários com a nossa seleção de comentaristas, hoje escalados Cleison Teixeira e Jean Damas. Tudo bem, Jean? Tudo bem, boa noite, André, uma noite abençoada para você de casa, daqui a pouco rola a bola em Belém. Um bom jogo para se assistir, para se ver, no conforto da sua casa, do seu lar. O Goiás buscando renda e o Corinthians buscando o G4. Vai ser um duelo interessante. Tudo bem, Cleison? Tudo bem, André? Um abraço a você. Boa noite, Ian. Boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. E o Goiás buscando também renda nessa partida, né? Como você destacou, principalmente a renda do jogo, né? E vai ter essa renda. O Goiás, as informações lá de Belém dão conta de que o Goiás deve atingir essa meta que seria de R$1 milhão, que vai aliviar e vai ajudar muito nas finanças de final de ano. Afinal de contas, o Goiás tem muitos compromissos ainda para honrar em termos financeiros com os jogadores, alguns atletas que não deverão ficar com o Goiás. A gente espera também que o Goiás possa ficar com o resultado. Agora, o fato do jogo acontecer fora de Goiânia diminui bastante as possibilidades do Goiás. O Corinthians, para mim, é amplo favorito. É isso aí, então vamos começar falando de Série B, vamos começar mostrando a vitória do Atlético ontem contra o Bragantino, 1-0, no estádio Serra Dourada. O Serra Dourada virou palco de uma verdadeira decisão. Para saber quem vai... O Bragantino, jogo para e aos 25 minutos o goleiro Márcio deu um chutão lá de trás. Continuou ajeitando a bola. Sentia mal antes do jogo, só empurrou para as redes. Atlético 1-0 no Serra Dourada. Bola de gol, o Bragantino. Caboré tentou surpreender o goleiro Márcio e a bola foi para o Matheus Caramelo tentou socorro. Jogada individual pela direita, mas... E por muito pouco o Atlético não pegou. Pela direita tem o Thiago Primeiro. O Barreto saiu, voltou para a defesa, que devolveu. Segundo tempo, atacada pela direita, Pedro Bambu. Nova a bola caprichosamente pela pressão. O Atlético, o Arthur recebeu de tentou colocar. E o lateral direito do Atlético, Matheus Caramelo, deu na tira, Marcos Rocha. Cruzamento na área, Kaique de cabeça. Boa defesa. Já pegou, correndo atrás do presidente, perdeu por 1-0. Sandro recebeu na entrada na área, bateu fácil. Contra-ataque rápido do Atlético, André Luiz, drible da Vaca pela direita. O saque da Vaca é de Soca e Mendonça. Atlético, vitória importante, 1 Bragantino 0. Nessa reta final, o resultado é mais importante do que os 4 momentos do jogo. Como defendeu, como atacou, como teve a transição ofensiva, como teve a transição defensiva. O resultado é mais importante que qualquer performance. É isso aí, daqui a pouco nós vamos mostrar todos os confrontos do Atlético e dos concorrentes do Atlético para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Toda essa situação matemática na briga que é tecnicamente pela 4ª vaga, né? Praticamente pela 4ª vaga, porque a terceira já está praticamente nas mãos do Vasco,
já que só falta 1 ponto para a classificação matemática do Vasco da Gama para a Série A do Campeonato Brasileiro. Joinville e Ponte Preta já estão classificados. Daqui a pouco tem os melhores momentos do jogo do Vila, mas 1-0 em cima do Bragantino, sofrida com gol do Diego Campos. A vitória foi merecida, importante e que coloca o Atlético de novo na briga, sem dúvida alguma. Mantém, é bem verdade que o Boa está à sua frente nos critérios de desempate. O Ceará está atrás, tem uma tabela um pouco mais fácil. O Atlético tem 2 jogos duríssimos, principalmente o jogo contra o Sampaio Corrêa na próxima rodada, que vem vencendo nas últimas rodadas e ainda sonha, ainda que de uma forma remota, por essa vaga também. Agora, o resultado, como disse o Wagner Lopes, fala por si só. O resultado é muito importante. O Bragantino não deu a vitória de mão beijada, lutou por um resultado um pouco melhor. O Atlético, mesmo com algumas dificuldades em alguns momentos, dominou a partida, não foi um time afoito, não foi um time que abriu a sua guarda também e fez por merecer o belíssimo resultado. Jogo importante por tudo que aconteceu, André. Houve até brigas no intervalo no vestiário do Atlético. Não se sabe bem o porquê dessas brigas, dessas discussões. Agora, o fato é que o resultado vencendo tudo isso, a desconfiança, né, às vezes o desânimo pela falta de recursos financeiros, pelo Atlético não estar conseguindo sanar suas dívidas com jogadores e por essas brigas de vestiário, por tudo isso é um belíssimo resultado. Como está eficiente esse time do Atlético, hein, Cleison? Tá sim, André, tá eficiente em termos de resultado, até porque no jogo de ontem o Atlético poderia ter construído um placar maior. Né? Uma coisa chamou a atenção, foi o que o Wagner Lopes disse depois da partida. A forma como o Atlético tenha vencido a partida, ou se o Atlético jogou bem ou mal, nesse momento, nessa altura do campeonato, ela pouco importa. O que importa é o resultado, é a vitória. E realmente é isso. Né? Até para não ficar lamentando essa situação, porque ontem o Atlético criou muitas oportunidades, foi bem superior ao time do Bragantino. O Bragantino só ameaçou na reta final aquelas bolas alçadas, né? Tem jogadores de boa estatura, mas é só aquela sensação mesmo. Teve apenas um chute do Sandro, já no finalzinho que o Márcio fez uma grande defesa e no mais não teve mais chance do Bragantino. O Bragantino alçava a bola e a defesa do Atlético muito bem posicionada. 2 coisas me chamaram a atenção ontem no time do Atlético. Essa disposição na marcação. O Atlético marcou muito, os jogadores correram bastante, se doaram bastante na marcação. Pode observar que o Atlético sempre, esse foi o chute do Santos que eu me referi ainda há pouco. O Atlético sempre com muitos jogadores, o Bragantino não chegou em condições assim favoráveis para fazer, sempre tinha jogador do Atlético marcando e marcando forte. É uma característica interessante nessa partida de ontem. E a troca de passe, né? essa transição. A tabela, o Atlético fez tabela entre os atacantes ontem que resultaram em muitas oportunidades. Né? Isso foi interessante. Agora pecou pela falta de aproveitamento. Agora aquilo que o treinador disse eu repito. O mais importante nesse momento é a vitória. Em detrimento até de ter goleado, de ter jogado bem. O Atlético jogou bem ontem, mas o importante mesmo era vencer para poder levar para a última rodada essa briga pela classificação, onde tudo pode acontecer. E quem diria, hein? Diogo Campos, que era um jogador muito criticado, né? Ontem, Júnior Viçosa perdendo um monte de gols. Sim. E o Diogo Campos foi o eficiente do jogo, né? Aquilo que o Hélio dos Anjos se propôs a fazer com o Diogo Campos não conseguiu, o Wagner Lopes, de uma maneira muito mais tranquila, muito mais calma, de uma forma muito mais técnica, vem conseguindo. O Diogo Campos, em determinados momentos, ele foi importantíssimo na equipe do Atlético. Quando teve baixa de muitos jogadores no meio e no ataque, onde ele teve a oportunidade de ser titular, ele demonstrou qualidade, demonstrou vontade, comprometimento, fazendo algo que ele nunca foi muito chegado, que é a marcação, a recomposição. Né? Um jogador que tem vestido a camisa do Atlético mesmo, entendido que talvez essa seria uma das últimas oportunidades da sua carreira. Está agarrando, está fazendo bem, André. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico, barato todo dia. Olha só, hein? Farinha de trigo especial da vovó, pacote de 1 quilo, só R$ 1,55. A manteiga Itacolomi com sal à lata de 500 gramas, R$ 7,90. O sabonete Dettol, 80 gramas, R$ 1,18.
Extrato de tomate elefante, lata de 340 gramas, R$ 2,25. Creme vegetal Doriana sem sal, 250 gramas, 57 centavos. Suco pronto Maratá, 1 litro, R$ 1,79. Lava-roupas líquido Ariel, 3 litros, R$ 16,80. Papel higiênico Neve compacto, leve 12, pague 11, R$ 11,40. Frango resfriado Super Frango, o quilo, R$ 2,99. Açúcar cristal Ibiá ou Ecoçúcar, o pacote de 5 quilos, apenas R$ 4,95. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. E vamos mostrar agora como foi o jogo do Vila Nova contra o Vasco. O Vila até saiu na frente, mas acabou tomando virada. O Vasco entrou em campo sabendo mesmo vencendo. Mas foi sofria na finalização. E na organização, não é que o gol saiu. Dimba fez o seu primeiro totamento pelada. O primeiro gol. Uma nota o programa ficou sem entender o que queria fazer. O jogo escutou e nada menos que ganharam. O Vasco 4 foi mais, mas Rafael Silva chegou em grande Carlos César fez. Vasco 1, Vila Nova também. Cobrou a falta, Douglas mergulhou de cabeça para fazer o segundo. Vasco 2, Vila Nova 1. Só foi fazer o segundo, o Vasco comandar a partida. E o time ainda chegou ao terceiro gol aos 45 minutos. João Rei recebeu a bola e acertou um belíssimo chute. Sem chance para a federal. E papo. E depois de mais uma derrota, o elenco colorado se bateu hoje mesmo. E a última recuperação do zagueiro Rodrigues, que obrigou o para os jogadores facilitarem a partida. O Rodrigues ligou eu acho que tanto que a gente demonstrou muita vontade dentro de campo, a gente saiu ganhando. Até ele brincou no começo do jogo lá comigo e com o Paulinho, que somos jogadores ali da frente que tivemos som mais rápidos. Ele falou pra gente, ó, para de correr aí, ajuda a gente. Então, com certeza ele falou na brincadeira, mas eu acho que isso aí jamais vai existir no futebol, né? A gente facilitar para alguém. A gente, como eu falei, tem pais de famílias, tem homens que tem sangue na veia. Então, independente da situação que a gente está, a gente jamais vai facilitar para alguém. O presidente colorado, Rodrigo Nogueira, aproveitou para criticar a arbitragem da partida. Eu não fosse falar da arbitragem. Eles pendem para o lado de lá, né? Mas e acabar jogar contra uma vitória e contra o duas. Não criticar ninguém. Último jogo. Pode ver. Para dentro dos jogos aí, né? Somente em casa contra a ABC, buscar essa vitória e depois encerrar contra a Portuguesa lá com dignidade, que é o mais importante. Tá aí, o Vila Nova até que impôs uma dificuldade, né, pro Vasco, né? Ganhar do Vila não foi fácil ontem, não. Apesar do Vila já ser um time rebaixado já. No primeiro tempo, né, André? Porque o segundo tempo, o Vasco, se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, teria aplicado os 4-1, 5-1, 6-1, né? Teria chegado num placar mais elástico. Primeiro tempo, o Vila Nova encontrou o seu gol, fizeram o gol pro Dimba. Esse que é um fato, se fechou ali, muita marcação, muita disposição. É muito melhor jogar fora de casa quando você está à frente do placar. E aí o Cristiano, não sei o que passou na cabeça dele, se queria aparecer para a diretoria vascaína, se queria aparecer em rede nacional dentro da grande área do Vila, saiu driblando, perdeu a bola, entregou o gol para o adversário, depois no início do segundo tempo não recompunha a marcação, né? Uma atuação muito estranha do Cristiano ontem. E o time do Vila foi errando, mostrou toda a sua capacidade de errar, de deficiências no segundo tempo.
O Vasco chegou à virada, numa falha do Dimba na marcação da bola aérea no primeiro pau. E aí o Vasco foi crescendo dentro da partida, virou até com certa facilidade. O Vila começou bem, hein, Cleison? Começou bem, André. Começou com esse gol, isso de certa forma deu uma desestabilizada no Vasco. O Vasco sentiu esse gol sofrido aí. E o Vasco que vem tendo muitas dificuldades, né? E se imaginava um jogo fácil contra o Vila Nova. O Rodrigo pediu pro Vila aliviar e foi ele que entregou o gol. Exatamente, ali, né? ele que fez o gol. Tinha que pedir pra ele, falar assim, Rodrigo, dá uma aliviada aí, você tem que ajudar seu time. E outra coisa, o Vila já tá perdendo, o Vila jogando, se esforçando, o Vila tem perdido naturalmente. Se o Vila aliviasse pro Vasco, tá mal de 10. Então, o Rodrigo tinha que ter noção, né? Então, pedir pro Vila aliviar, não tem condição, não. O cara quer a vida fácil demais também, né? Mas o fato é que o Vasco depois, no segundo tempo, acho que principalmente depois da entrada do Thales. Depois que o Thales entrou no Vasco, o Vasco melhorou um pouco mais. Né? O Joel estava muito nervoso à beira do campo, reclamando bastante com os jogadores, aliás, xingando muito. E é ruim, né, rapaz? Você tá na televisão assistindo, o cara tá xingando o tempo todo, tá escutando um cara falando palavrão à beira do campo. Acho que o pessoal também podia rever essa questão desses microfones próximos dos treinadores, verdade, né? É meio chato. Eu mesmo tiro meus meninos da sala pra eles não ficarem assistindo, porque é um festival de palavrão, né? Ué. Então, mas assim... Apesar que é depois das 22 horas, mas fica feio do mesmo jeito. Fica feio. O garoto quer assistir. Você vai introduzir as crianças no esporte. Infelizmente, Claro. esse é o horário que tem, né? É. Não tem como. Mas assim, não deixo mesmo não, é difícil, até durante o dia é complicado também. Mas o fato é que o Vasco é superior ao Vila Nova, e venceu depois, como o gente destacou no segundo tempo, sem muito esforço. O Vasco chegou aos 3-1 e saiu com... Um detalhe. O presidente do Vila falou de arbitragem. Mas antes desse detalhe da arbitragem, arbitragem muito normal. O árbitro, é claro tranquila. que em uma outra situação ele penderia pro Vasco, isso é normal, Isso aí, infelizmente, acontece no futebol. Em casa, pressão, seria o inverso. E com o próprio Vasco da Gama, independentemente até da camisa, com o Serra Dourada lotado, o Vila na situação do Vasco, do árbitro, vez ou outra, dá uma pendidinha pro time da casa, principalmente quando o árbitro não tem personalidade, né? Algo que o Cleison tem dito sempre, e ontem eu percebi com clareza, são as substituições do Vladimir. Não sabemos se é porque o banco é muito ruim, todas as vezes que os caras entram, eles não dão conta, né? O Gustavinho está provando que não dá conta desde o ano passado, né? Mas o Lucas Sotello Então o problema é dele mesmo, não. entrou muito mal, entrou muito mal. Tirou o Léo Rodrigues, que estava bem, jogador de velocidade, para colocar o Lucas Sotello. Então, o Vladimir precisa repensar também. Ou, na verdade, o Vila precisa ser repensado, né? O Vila precisa passar uma página na vida dele. Daqui a pouco nós vamos mostrar a situação matemática da Série B, outros gols da Série B do Campeonato Brasileiro e também as suas participações pelo WhatsApp. É isso aí, de volta aqui no PUC TV Esportes. Vamos ler aqui o seu recado, onde você participa pelo nosso WhatsApp e SMS. Nos adiciona aí, olha só. O recado aqui. Quem administra o Serra Dourada? Pois está pior do que o Antônio Ascioli. Recado aqui do Osmar. Obrigado, Osmar, pela sua participação. Realmente, esse problema de conforto no estádio é uma reclamação recorrente dos torcedores do Estádio de Goiás. Nós tivemos com o Gueroba de Goiânia, aqui, representante do governo do Estado de Goiás, quem mantém e administra o estádio, né, já estão caminhando os projetos para uma reforma ampla no estádio e uma modernização, né, o que realmente está passando da hora de ser feito. E eu acho que o maior problema do torcedor não ir no estádio não é nem tanto o estádio Serra Dourada, não. Porque, por exemplo, o pessoal vai no Morumbi, o pessoal vai lá no Mangueirão, Sim. o pessoal vai onde os estádios não são de Copa. Por exemplo, teve o jogo do São Raimundo contra o São Raimundo do Pará contra outro time lá do interior. Deu mais renda e público no mesmo dia do jogo do Goiás, o último aqui que foi realizado. Goiás e Bahia, né? Deu mais renda e público. Isso é inadmissível. Isso é por quê? Violência. Um dos aspectos. Os bandidos São vários aspectos, foram né, André? tirando o torcedor do estádio no decorrer do tempo. Agora, para esse torcedor voltar com muito incentivo e segurança. Com certeza, são vários aspectos. Um deles é o estádio ruim também. O estádio por si só não é um atrativo, como em outras partes do mundo, por exemplo. Não falo nem do país. O país
esses estádios que são atrativos, como o estádio do Palmeiras, que será inaugurado hoje. O estádio lá do São Raimundo não deve ser grande coisa. Não deve ser. Não é um atrativo por si só. Agora, existem fatores complicadores muito maiores, transporte, segurança, né? Tudo isso, qualidade do lanche do estádio. Eu vi uma ideia interessante na internet, está sendo utilizada no Rio Grande do Sul e em Minas. Tornozeleira eletrônica para os bandidos que fazem arruaça no estádio. Aí o cara não tem como ir para o estádio, porque aqui em Goiás tem uns 40, 50 punidos. Só que eles vão no estádio novo. Porque não tem vigilância, não tem uma regulamentação para ele cumprir a pena. Mas né? é uma discussão muito ampla, André. É uma série de fatores mesmo. Você tem que, hoje, o pessoal tem que entender que o torcedor hoje também é um cliente. Né? E o cliente, ele precisa de motivos e de situação para poder ir lá. Você tem que dar conforto. O cara não vai, de repente, largar a casa dele, pegar trânsito, se não for atrativo. Então, você tem que criar uma maneira de deixar a coisa mais atrativa, de deixar o futebol mais atrativo. Porque Goiânia tem uma cultura diferente, né, Cleison? Cultura de shopping center, cultura de carros bons, de casas boas, de conforto, de bons bares, de bons restaurantes. Então você tem que colocar tudo isso no bolo. Concorrência. Tudo no pacote. Mandaram um recado aqui, não tem o nome. Foi pro Pasqueto, mas estou lendo aqui, ó. Pasqueto hoje está na Rádio 820, na Rádio Bandeirantes. Pasqueto, ouvi no rádio que o Leonardo Rizzo chegando no aeroporto no mesmo horário do Vila, mas em voos diferentes. Perguntou ao repórter de onde o time estava vindo. É bom avisar para ele que qualquer bem patrimonial que ele consiga para o Vila, o CT fica bem perto do aeroporto. Não entendi essa última parte aqui. Mas o Leonardo Rizzo teria perguntado de onde o Vila estava vindo? Eu acredito isso. Eu ouvi isso na rádio também. Que isso, que absurdo, gente. Dorival Júnior tem mesmo pré-contrato com o Goiás? Mande um abraço para nós, Roberto, Carlos Aparecida, todos do setor Maísa. É novidade para mim. Não é o que parece. O Marcelo Segurado, no final da tarde, ele disse que gosta demais do perfil do Ricardo e que gostaria de renovar com ele. André, boa noite. Meu Sampaio vai ficar com o 4º lugar na Série B. Eu acredito. O programa está de parabéns. Orlando, do setor Três Marias. Obrigado, Orlando, pela sua participação. André e amigos, o Eman daria certo. Marcelo mandou o recado. Eman. Não. Você quer esse nome? Não sei, não. Tá aquele do Grêmio? Eman Barcos? H-E-M-A-N. Ele está escrevendo aqui, daqui a pouco a gente vem com a informação correta. Vamos mostrar agora aqui os outros gols da Série B do Campeonato Brasileiro. Mostramos agora há pouco a vitória do Atlético, a derrota do Vila Nova, então vamos com os outros gols da Série B do Campeonato Brasileiro na tela aí, gente, olha só. O Marquinhos fez o primeiro gol do Avaí contra a Portuguesa e o Anderson Lopes fez o segundo, 2-0. Aí na sequência tem o jogo do Icasa contra o Paraná. O Paraná abriu 2-0 com o Thiaguinho e Adailton. E depois descontou com o Lucas Sotero. Parece que tem 2 Lucas Sotero, né? Tem. Tem um do Vila e tem esse aí. Golaço. O Oeste ganhou do Náutico de 2-0 com o João Denoni e o Vaguininho. 2-0. O Boa Esporte ganhou do Joinville 1-0. Gol do Tomás. Luverdense e América. Luverdense abriu 1-0 com o Matheus Lima e depois o Thiago Santos e o Gilson viraram para o América Mineiro. Tá no páreo o Coelho. Tivemos o empate da Ponte Preta contra o América de Natal. Ponte 1-0 com o Rafael Costa. 1-1 jogo empatado com Daniel Costa. Um foi Rafael, outro Daniel. Acredito que não sejam parentes. Rafael Costa fez o segundo da Ponte, 2-1. E o Arthur Maia, de pênalti, empatou 2-2. O ABC venceu o Ceará por 1-0, gol do Somália. E o Santa Cruz perdeu para o Sampaio Corrêa 2-0. Gol do Valber e depois o gol do Luiz Otávio de cabeça. Olha o Sampaio, hein?
Sampaio Correia Sampaio pegando também sua tá- bucha e ganhando uma atrás da outra. Também tá na briga, né? Tem chances de classificação. Vamos mostrar aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro depois da conclusão da rodada 35. Olha só, Joinville 69 pontos, Ponte Preta 68, Vasco da Gama 62, Boa Esporte 56, Atlético 56, Avaí 56, América 55, Ceará 54, Sampaio Corrêa 53, Santa Cruz 52. Seguindo a classificação, Náutico 49, Paraná 47, Luverdense 45, ABC 45, Oeste 45, Bragantino 42. Faixa do rebaixamento, América e Casa e os já rebaixados Vila Nova e Portuguesa. E agora é importante, principalmente para nós aqui que estamos fazendo os cálculos para o Atlético chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético está na 5ª colocação, vamos ver os confrontos dos concorrentes do Atlético. Vamos ao primeiro confronto, os confrontos do Boa, que é o 4º colocado, 56 pontos, pega o Oeste em casa e o Avaí fora. Bom, o Boa tá em situação... Tá situação boa, né? Boa na situação boa. Boa. No Depende caso, tem um dele, confronto direto aí com o Avaí, né? Lá em Santa Catarina, é o mais puxado. É um jogo que pode empatar e abrir espaço para outras equipes. Né? E na 5ª colocação está o Atlético, 56 pontos. Tem o Sampaio Corrêa fora e o Santa Cruz em casa. Dois jogos difíceis, 2 jogos duros. Agora, é 2 final de Copa André, do Mundo, precisa vencer, só não tem uma como. alteração ali, se eu não me engano, o Boa na última rodada ele tem o Icasa. É o Icasa? É o Icasa, que quem vai enfrentar o Vasco É o Avaí. é o Vasco, Avaí, né? Avaí e Vasco na última rodada, então não é Avaí não. Então o Boa, por isso que eu coloquei que o Boa está em uma situação muito me lembro de... bem É isso melhor. mesmo, é isso mesmo, Porque é ele Icasa. tem em casa o Oeste na próxima rodada e na última rodada ele vai enfrentar o Icasa, lá em Provavelmente Juazeiro. rebaixado. Rebaixado ou com a situação resolvida, né? Vamos ao próximo. O Avaí, que tem 56 pontos, Santa Cruz fora e o Vasco da Gama em casa. É isso aí, né? Exatamente. Esse é o jogo do Avaí na última rodada em casa com o Vasco da Gama. Um pouco mais complicado, né? Pro Avaí. Pro Avaí tá Bem difícil. bem mais Bem complicado. difícil. Tá, até porque ele tem diferença de saldo. O América tem uma particularidade, né? Ele perdeu 6 pontos, mas não perdeu os critérios. Exatamente. Não perdeu o número de vitórias. Então, com quem ele empatar, ele está na frente. Sim. Tem a Ponte fora e o Sampaio Corrêa em casa. Tá no jeito? Pra mim a situação ainda é complicada do América. Cada porque pontuação, tem um ponto, né? Na 8ª colocação, quem está? Está Sampaio? tá o Ceará. Ceará, né? Ceará. De 4º caiu para o 8º. Portuguesa em casa e Luverdense fora. A situação do Ceará também não é complicada. Agora, a Pra fazer os pontuação pontos, dele né? é que é... Pontuação é que tem que bater as duas e torcer por outros resultados, né? O Sampaio Corrêa, 9º colocado, 53 pontos. Tem o Atlético em casa e o América Mineiro fora. Situação delicadíssima para E conquistar 2 a vaga. jogos duríssimos. 2 times que estão acima dele, dentro da tabela. Tem mais um? Não, é isso aí mesmo, né? O Náutico ainda tem chance, é o 10º É isso aí. colocado. O Náutico não, perdão. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz não tem chance matemática, é o 10º colocado. Vai ter o Atlético na última rodada. Então, pro Santa vai ser complicado. Ele pega o Atlético aqui no Serra Dourada. Perdeu dentro de casa, né, pro Sampaio. Praticamente. E na próxima rodada tem o Avaí. Também em casa. Então tem Avaí e Atlético. Nas 2 últimas rodadas, o time do Santa Cruz, que ainda tem chances matemáticas. Interessante que até o 10º colocado brigando subir, né? por Coisa linda. acesso, né? Só o Náutico é o 11º que não tem mais chance, né? Assim, não tem chance de acesso e nem risco de rebaixamento. Eu sei que é complicado fazer essa pergunta e às vezes o telespectador espera uma resposta da gente em relação a isso. Porque a cada rodada o cenário muda. Muda de rodada Por exemplo, a rodada. a rodada estava toda pro Ceará. Agora o Ceará é 8º. Pois é, empatou com o ABC, né? Um jogo de confronto regional em que o Ceará tinha todas as condições de buscar o Há resultado. 2 rodadas atrás estava bem na mão do Atlético. O Atlético continua com a chance razoável, mas hoje está mais pro Boa. Então, quem vocês acreditam que vai ser o dono dessa 4ª vaga?
André, pelos confrontos que eu vi ali, olha que era um time que eu tinha descartado, hein? O Boa. O Boa. Ah, Oeste e casa, amigo. É. O Oeste que é mais difícil. E ele venceu jogos teoricamente, bem mais dentro difíceis. de casa, né? O Boa tem um aproveitamento jogando no seu estádio espetacular. Venceu agora o Joinville. Né? Ninguém esperava que o Joinville fosse perder ponto contra o Boa nessa Ganhou do então nessa briga líder, com o né, título. naquela situação. Então, hoje, é claro que essas rodadas finais, pelo fator emocional... O Boa que, inclusive, pode garantir vaga na penúltima rodada. Sim. Por conta do número de vitórias que ele tem. É difícil, mas por conta do número de vitórias, né? Pela quantidade de vitórias. Porque se ele vencer e o Atlético, por exemplo, já perder para o Sampaio, tanto o Sampaio quanto o Atlético poderão chegar aos 59 pontos. Só que o Boa terá 3 vitórias a mais, tendo apenas um jogo pela frente. Aí já era. Então, o que eu imagino, ou é Boa ou Atlético. são os dois que podem... Boa ou Atlético, um dos dois. Uma vantagem maior para o Boa. O Boa, assim como o Atlético, é um time que tem um retrospecto bom recente. Isso. Um bom aproveitamento recente. O Boa, por Cresceu exemplo, na reta final do campeonato. Perdeu um jogo anterior, mas ele estava vindo de 6 jogos sem perder. Verdade. E o Atlético também estava com uma sequência boa. É aguardado, né, André? O melhor momento E a desses vitória dele ontem contra o Joinville, para mim, o Boa, para tropeçar, para ficar fora, seria no jogo de ontem contra o Joinville. Na medida que ele bateu o Joinville, meu amigo, agora... Ele bateu o jogo mais difícil dos últimos 3. Bateu o jogo mais difícil deles, dos últimos 3 que ele teria pela frente. Não que Oeste e Casa não sejam difíceis. O Oeste ainda tem risco de rebaixamento e muito risco. O Oeste jogando muito bem nas últimas rodadas. O recado aqui que o torcedor mandou, obrigado Marcelo pela participação, é o He-Man, se seria uma boa contratação. Na verdade, claro que seria. Essa é uma pergunta recorrente, a gente responde ela aqui pelo menos 3 vezes por semana. E a resposta é sempre a mesma, seria um excelente reforço. É isso aí, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar do Goiás, que joga hoje contra o Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí, de volta aqui do PUC TV Esportes, vamos aqui com a participação da galera, olha só, o Volney mandou um recado, olá meus nobres amigos, André e companhia, será que o Goiás vai com tudo para cima do Corinthians por não aspirar mais nada no Campeonato Brasileiro? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, é nesse bloco que a gente vai falar do Goiás contra o Corinthians, jogo hoje lá em Belém. Muito obrigado ao Osmar, que também participou com a gente aqui. Sempre censuram o microfone perto do Luxemburgo nos jogos do Fla Queridão. E ontem vi que o Titio Joel é pior do que o Luxa para falar palavrão. Edson Hooligans. Obrigado, Edson, pela sua participação. Isso porque você não viu eu xingando em inglês ainda. Tá de brincation with me. Esse Kaique tá jogando muito, fio desencapado ele. Matheus aqui mandou o recado. Muito obrigado pela participação. Esse 2014 pro Goiás tinha que acabar logo, fraco e sem emoções. Genilson do Jardim Bela Vista, torcedor do Verdão, obrigado pela participação. Boa noite, amigos. Velber, como esse primão jogou, hein? Parabéns aos jogadores do Dragão. Ir ao Serra, estacionamento R$5, refri 4, entrada 20, gasolina 3,15, é difícil. Fui ontem, é muito caro. Obrigado aí pela participação. Jean, você está enganado. Será um ponto de encontro o Serra é um ponto de encontro dos amigos. Por causa de bandidos, as pessoas de bem se afastaram do Serra Dourada. Geraldo Vinícius mandou o recado. Esse é o caso dele, né, André? Muitos casos, eu conheço muitas pessoas que não vão pela falta de conforto, outros não vão por causa do transporte, outros não vão porque o time é ruim, outros não vão porque o time não disputa título. André, o estádio... Torcedor ia, ué. O estádio para 10, 15 anos atrás era muito diferente, porque a sociedade não tinha os shoppings que hoje tem, não tinha os restaurantes, não tinha os carros. Hoje, a vida moderna, ela mudou. Hoje, o carro que você anda é ar-condicionado, como é que o povo vai no cimento lá no Morumbi? Não, André.
Tô falando na questão de estrutura. Eles vão no Morumbi quando o ingresso é muito barato ou quando o São Paulo está disputando alguma coisa. É muito diferente. Eu concordo em parte com o que disse o telespectador nessa mensagem. Eu mesmo já fui ao Serra Dourada para encontrar amigos. Isso. A gente, às vezes, o jogo passava até detalhe. A gente conversava, batia papo, passava muito tempo conversando, sim, era falando, assistia o jogo. Era bom, isso afasta a briga, os torcedores que vão lá para brigar, às vezes até fora, marginais, começavam com arrastões, né? Quando começou essa onda, né? Isso começou fora e quando é ruim, a coisa espalha rápido, o pessoal começou com arrastão. Eu fui me desligando, até porque passei a trabalhar mais também, mas tinha um período quando eu tava de folga, eu ia pro Serra Dourada, tinha jogo que eu ia pro Serra Dourada, e muitas vezes, assim, qualquer jogo, tinha jogo, eu ia pro Serra Dourada, encontrava amigos lá e a gente ficava conversando, batendo papo. Enfim, tinha a lanchonete do lado lá, gostava de comer aquele sanduíche de pernil, né? É bom então, demais. Eu ficava ali muito, eu achava bom, mas aí o que acontece? Comer a pelinha, aquela batata frita, aquela... Exato. E só no estádio que dá aquele sabor diferente, né? Mas aquele detalhe que o Jean colocou também. Hoje há concorrência, por quê? Porque o torcedor passou a ser mais exigente porque ele tem um nível de comparação e ele tem mais opções. Ele tem muito mais opções. Eu, naquele período, tinha duas opções. Ou ia pro cinema, ou ia pro estádio de Serra Dourada. Às vezes eu optava cinema, às vezes eu optava pelo SEC, que era me divertir. Né, então hoje você tem muito mais coisa. O São Paulo levar 50 mil torcedores no Morumbi, numa cidade que tem 14 milhões de habitantes. É muito pequeno. É a proporção do Goiás levar 5 mil. Não, eu coloco culpa só na violência. Eu sou mais radical nisso. Coloco culpa só na violência. Foi ela que tirou 95% do torcedor do estádio. Por quê? Por exemplo, dia desses, Goiás e Bahia. Um cara veio, tinha acabado de fazer o Enem, entrou dentro do ônibus, chegou um bando lá, bateram no rapaz, jogaram o rapaz pela janela, ele estava com um coágulo no cérebro. Mas ano passado não tinha violência no estádio? A violência tinha acabado ano passado, ano retrasado, na Série B, o torcedor estava indo. Mas esse tipo de situação aí também, André, acontece em qualquer lugar, viu? O cara ser agredido no ônibus, sem motivo. No shopping center teve esses dias. Isso acontece. Eu acho que a violência é um dos fatores, mas eu não coloco não acho que ela seja tão assim, tão relevante dessa forma que você colocou. Claro que é importante, segurança é sempre importante. Agora, nessa proporção de 90%, eu acho que hoje aí você separando com outras situações, no meu ponto de vista, seria na casa de 30%. Porque dentro do estádio mesmo, lá dentro do estádio, a segurança é grande. Dentro do estádio. Você pode observar que dentro do estádio de Serra Dourada, nós tivemos aquela questão do jogo Goiás e Figueirense, que já foi algo marcado. Acho que a polícia falhou ali porque ela conseguiu detectar antes e ela deixou a situação acontecer. O ruim é do lado de fora. Mas, exatamente. Veste a camisa de um time e vai pro estádio. Aí já é questão também da segurança pública. Que aí nós vamos entrar numa questão muito maior ainda. Coloca um adesivo no carro de um time e estaciona lá no Não, isso eu não faço nunca na minha vida. Nem deixo. Os caras tomam o carro das pessoas na porta do shopping center. O shopping center tá cheio todo dia. Vamos aqui com a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes tem jogos em andamento, né, Cleison? Temos sim, temos 2 jogos pela Série A do Brasileiro, Botafogo e Atlético Paranaense em campo. Já tem gol, viu, André? Lá na Arena da Baixada, o Robinho marcou para o Santos aos 27 minutos do primeiro tempo, Atlético Paranaense 0, Santos 1. E lá em São Januário, no Rio de Janeiro, Botafogo e Figueirense estão empatando por 0-0. Confronto de foice para ver quem foge aí do rebaixamento. Botafogo e Figueirense. 0-0 em São Januário. E os jogos que acontecem às 9 da noite, também às 10 da noite, você confere aí agora os outros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. 9 da noite tem Goiás e Corinthians, no mesmo horário tem Criciúma e Bahia, Vitória e Coritiba. Na sequência, tem 10 da noite Atlético Mineiro e Flamengo, Palmeiras e Sport, tem o Fluminense contra a Chapecoense. E o Grêmio enfrenta o Cruzeiro. Vamos falar agora... Esses 2 últimos aí amanhã, o Fluminense e o do Grêmio. São na quinta-feira, são amanhã. Vamos falar agora do Goiás, como está o Goiás para o jogo de hoje contra o Corinthians, lá em Belém. Um treinador contra ele, e no local da partida desta noite, comando mais difícil. O Goiás, em pouco tempo, fez muito trabalho na com calor lá em Porto Alegre. Então,
de criação hoje era uma opção mais interessante até para atender de adaptar o gramado, de conhecer o pouquinho do gramado e ao mesmo tempo fazer uma movimentação com o grupo. Faltando 4 rodadas para o término da competição, o técnico Ricardo Drubski ainda faz contas. Primeiro a gente mantém a média de aproveitamento nosso, de aproveitamento que nós estamos com 44. O segundo que a gente quer ter uma vaga garantida na seleção. Então esse é o nosso objetivo, essa meninada está empurrando ao máximo e a gente vai levar até o final esse ponto para buscar esses resultados que a gente precisa. O atacante que é paraense e sente um gosto especial em atuar no Mangueira. Muito novo, né, do Pará. Saí com 10 anos pra Goiânia, de férias lá. E acabou com essas férias, acabou se tornando que eu acabei conhecendo o Goiás. E aí eu fui na Novos Jogos. E estou vivendo essa grande fase agora. Muito importante no futebol paraense, sempre que gostando, né? Acesso para o gostando que muito ele para que cresça muito, né? E sempre acompanhando, né? Sou paraense, nasci no Pará. E jamais eu deixar de acompanhar. Quem sabe em casa, diante do Corinthians, Eric possa marcar, ampliando a artilharia esmeraldina. É isso aí, Eric, que é lá de Novo Repartimento, no Pará. É paraense o Eric. O Goiás joga com Renan, Moisés, Jackson, Pedro Henrique, Felipe Saturnino. Amaral, Murilo, Thiago Mendes, Ramon e Esquerdinha, Eric no ataque. Vamos conferir agora o Corinthians. O lateral Fagner falou sobre o Goiás, o adversário de hoje. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Sabemos da dificuldade do jogo. Até mesmo no jogo aqui em casa, no começo do jogo, fomos surpreendidos. Então a gente tem que ter total atenção, porque o time na frente é muito rápido. Então, tem que tomar todas as precauções possíveis para conseguir o resultado fora de casa, que vai ser muito importante. Esperamos que o público maior seja do Corinthians. Então acho que a gente tem que se sentir em casa, procurar fazer um bom jogo, trazer o torcedor para a nossa cidade, acho que vai ser muito importante para esse jogo. Jogar contra alguém que não tem mais nada o que fazer no campeonato, é uma vantagem ou não é uma vantagem? É complicado, porque quando você não tem mais nada a almejar no campeonato, você joga sem responsabilidade. Então quando você joga sem responsabilidade, às vezes as coisas acontecem de uma forma mais natural. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, saber dessa dificuldade, para enfrentar um jogo duro lá. Vamos conferir como está a escalação do Corinthians para o jogo de hoje. O time comandado pelo técnico Mano Menezes vai a campo com Cássio, Fagner, Gil, o Felipe e também o Wendel. Ralf, Bruno Henrique, Elias e o Renato Augusto. Luciano e o Malcolm no ataque. É isso aí. A imprensa paulista, André, diz que talvez o Danilo pode entrar no lugar do Bruno Henrique. O Elias fazendo aquela antiga função de segundo volante ao lado do Ralf. O Danilo entra e resolve, né? Estando com 2 meias ali um pouco mais à frente. Mas de qualquer forma, o time do Corinthians deve tentar abafar o Goiás, até respondendo a pergunta do torcedor. O Goiás não tem time, nem postura tática, nem condições técnicas. Se for pra cima do que vai pra cima do Corinthians. Se for para cima do Corinthians, o Drubski dá um ataque cardíaco na beira do campo. Não é característica do time dele, não vai consegue, não. Jogar o time pra cima do Corinthians e correr o risco de tomar, sofrer uma derrota como sofreu no primeiro turno lá pro Corinthians no Itaquerão. Acabou perdendo lá e perdendo de goleada. Então, ele não vai jamais querer isso. E quais são as chances do Goiás? Oi, André, chances normais. O time do Goiás é um time competitivo dentro do campeonato. O time do Goiás é um time que é comum, evidentemente, mas que tem surpreendido muitos adversários grandes. Precisa encaixar os seus contra-ataques, o Eric precisa estar muito inspirado, defender como sempre tem defendido, muito forte, muita determinação na marcação, encaixar contra-ataques. Agora, o Goiás hoje é basicamente o que você está vestindo. Esse jacaré de verde no jogo contra o Corinthians. Quais são as chances do Goiás, Cleison? Uma proporção de 60 a 40. O Corinthians 60% de possibilidades, o Goiás 40%. O Corinthians é um time muito irregular, né, André? O Corinthians tem jogo que você pensa que o Corinthians vai jogar bem, ele joga muito mal e perde. O Corinthians está na fase do bem, me quer, mal me quer. Venceu o Bahia fora de casa. Conseguiu um bom resultado.
joga mais uma vez fora de casa, bem como o Goiás. Os dois times devem sentir um pouco em função do clima, calor e úmido, né? Lá em Belém. O Campos, acho que é a primeira vez que eles estão jogando na temporada lá em Belém, os dois times, no Mangueirão, nessa temporada. Então, as condições são iguais para os dois. Então, o Corinthians com um pequeno favoritismo pela torcida, que vai ser maior, né, do Corinthians, e pela qualidade também da equipe do Corinthians. Então, por isso, para mim, o Corinthians leva esse pequeno favoritismo contra o Goiás, a proporção de 60-40 em favor da equipe do Corinthians. Só discordo quando o repórter falou que o Goiás não tem nada para fazer no campeonato. Se tivesse nada para fazer, não ia para o jogo. O Goiás tem coisa para fazer no campeonato. Como o Drubsky destacou, o Goiás tem que buscar pontos para tentar garantir uma Sul-Americana. O Goiás não está indo lá... Como diria o Muricy, isso aqui é trabalho, meu filho. Apesar de eu achar que o Goiás não vai ser rebaixado com 44 pontos, eu acho que o Goiás já está garantido, mas matematicamente ele não está livre ainda. Então os jogadores sabem disso. E no futebol, meu amigo, você não pode dar bobeira, não. A barba fica de molho sempre. Né? Quem não quer um bicho no final do jogo? Claro. E daqui a pouco a gente volta com os últimos destaques do programa e a sua participação no WhatsApp. É isso aí, a galera participando do nosso programa. Um abraço para o Jarbas Alves Neves, que está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, Jarbas, pela sua participação. A Rayane está dizendo aqui, ó, que está assistindo o programa e o pai dela está assistindo o programa. Falou para mandar um recado e dizer que ama muito o pai dela, o Pedro. Então, um abraço para a Rayane e para o Pedro acompanhando aqui o nosso programa PUC TV Esportes. O Dragão vai soltar, o Dragão vai ganhar. Sou dragão de paixão e corintiano de alma e coração. Um abraço para mim, Sandro, e para a esposa Andréia. Assisto vocês todos os dias. Um abraço, Sandro e Andréia. Obrigado a vocês pela participação. O estádio Serra Dourada tem uma boa administração. O torcedor goiano, na sua maioria, não tem educação suficiente para conservar as dependências. As manutenções são constantes. Vá ao estádio após uma partida de futebol para vocês medirem o tamanho da falta de educação. O vandalismo é total. Pergunto o que vocês fazem ou vão fazer para mudar a cultura do torcedor. Lembram da torcida japonesa? William Figueiredo Arantes, do setor marista. Ele também falou um negócio interessante, né? Quem estraga o estádio é o torcedor mesmo, e né? tem razão nessa parte também, porque se você tem um estádio em boas condições, ou até mesmo num ambiente público, a capacidade de depredação é muito grande e chega a assustar. Porque às vezes eu fico pensando, será que os caras, ou essa pessoa, ou essas pessoas fazem isso nas suas casas? Acredito que não, né? Porque seria impraticável morar da forma como a gente vê ser tratada algumas situações de ambiente, como um estádio de futebol, por exemplo. Então, esse torcedor tem razão, sim, nisso também. O Atlético é Série A, pode gravar aí. Recado aqui do Otis. Obrigado, Otis, pela sua participação. Vocês acham que o Atlético subindo para a Série A tem time para se manter? Um abraço do Alisson, de Nova Veneza. Um abraço, Alisson, pela sua participação. Tem ou não tem? Não. Ainda não, né? Ainda não. Tem que fazer o que o Vasco também vai ter que fazer. Vai ter que contratar todo mundo que subir. Todos que subiram agora não tem time para se manter ainda não. Eu gravei um recado muito interessante para vocês sobre a Goiás Cola. Olha só. Volta comigo aqui, daqui a pouco a gente coloca o recado do Goiás Cola. André e amigos, parei de ir ao estádio Serra Dourada pela simples questão, tenho 3 filhos, então ficaria R$80 só de entrada, mais estacionamento, cerveja, refrigerante, petróleo, o risco na saída naquela escuridão. E hoje, no dia do jogo, compro 3 quilos de carne, assisto em casa com os amigos na segurança. Recado aqui do Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação. André, mande um alô, tô ligado no programa. Um abraço, Enio. Muito obrigado, Enio, pela sua participação. Acho que isso que o Goiás fez de vender o jogo contra o Corinthians é uma falta de respeito com os torcedores de Goiás,
que esperam todo ano para ver o Corinthians aqui. Um abraço, Enio. Muito obrigado pela sua participação. Dorival Júnior tem mesmo um pré-contrato com o Goiás. Já li esse recado aqui. Muito obrigado aí para você que participou. André, você acha que não daria 25 mil corintianos aqui em Goiânia? Acredito que sim. Acredito que daria sim. Estão falando que a violência não é fator determinante para o afastamento da torcida do Serra, Cleison e Jean. Aí eu digo que graça você sair do estádio e nem poder rir do derrotado. Que graça tem. Luzimar Vilanovense. Obrigado, Luzimar. Eu não disse isso não, Luzimar. Eu disse que não é o fator principal. É um dos. Mas não é o principal. O André acha que é o fator principal. Eu acho que tem outras situações também agregadas à falta de segurança. E aí entra isso que você colocou, falta de fair play. Hoje em dia as pessoas querem inclusive determinar o que você tem que gostar. Se o cara gosta do time A e o cara não gosta, o cara quer te obrigar que você tem que gostar. Você tem que torcer pro time que ele quer que você torça. Então hoje tem muito disso. A intolerância está muito grande. Eu acho que aquele espírito que a gente tinha antigamente, já fui Serra Dourada pequeno, tinha jogo Goiás e Vila, Goiás e Atlético, o pessoal todo mundo no mesmo carro, todo mundo junto, não tinha briga. Então hoje não tem mais isso, infelizmente. Assistindo a gente aí, lá de Itupeva, São Paulo, deve estar assistindo a gente pela internet, falou que está acompanhando o nosso programa. Um abraço para você que participou, muito obrigado pela audiência. Um abraço para o Sérgio na Vila Santana, também deixou o seu recado. E amanhã a gente volta, meio-dia tem o Brasil Esportes, 12h30 PUC TV Esportes e às 7h15 da noite esse programa novamente. Valeu, gente. Um abraço, Jean. Um abraço, Luiz.